Alô, meus queridos, graça e paz. Vamos dar aqui uma estudada no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo do 1 ao 4, e no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 15 ao 16. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 7, versículo do 1 ao 4. Diz assim: Quando o Senhor, teu Deus, te trouxer a terra que vais possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. Então aqui Deus está falando que ele vai expulsar essas nações todas, né? Que são mais poderosas do que Israel. E quando o Senhor, teu Deus, as entregar diante de ti, tu as ferirás e as destruirás completamente. Preste atenção, meus amados. Destruirás e ferirás completamente. Não farás pacto algum com elas. Preste atenção nessa parte para vocês não se esquecerem. Não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirás misericórdia. Não tenha pena, não tenha dó. É para obedecer. Obediência a Deus não é parcial, é total. Ou vocês são quentes ou vocês são frios. Se vocês forem mornos, Deus falou que vai vomitar vocês da boca dele. Tá? Precisa falar o grego, o aramaico, o latim, o hebraico aqui? Precisa perguntar um teólogo para entender isso aqui? Precisa alegorizar isso que é tão literal? Eu acho que não, né? Então Deus quer que a gente seja o quê? Obediente. Se ele falou para... quando a gente vê quando Deus fala sobre as medidas do tabernáculo, 3,33 centímetros de espessura, com não sei o quê, eu estou dando exemplo, tá? Tem que ser realmente, meus amados, como ele está falando. Nem 1 centímetro, milímetro a mais, nem a menos. Então, quando a gente lê aquela parte que muitos de nós achamos um pouco assim cansativo, medida de tabernáculo, isso aqui, isso mostra que Deus é um Deus zeloso. E ele quer que seja feito de acordo com a vontade dele e não com a nossa. Então, continuando aqui. Nem lhes exibirá misericórdia, não fazer pacto algum com eles, tá? No versículo 3, tampouco estabelecerá casamentos com elas. Não darás tua filha ao seu filho, nem a sua filha tomarás a teu filho. Por quê que Deus falou para que eles não se misturassem, não formassem famílias com aqueles povos, heveus, jebuseus, tanto Zeus, né? Por quê? Porque elas fariam com que o teu filho deixasse de me seguir para servir a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra vós e vos destruirá repentinamente. Por isso que Deus, quando Esdras, no capítulo 10, estuda o livro de Esdras, vocês vão ver que Deus fala para o quê? Para aquele sacerdote. Aquele sacerdote fala o quê para o povo de Israel? Vão se divorciar dessas mulheres estrangeiras. E aquele povo, meus amados, gerações atrás de gerações, já tinham estabelecido famílias com aquelas mulheres estrangeiras. E muitos deles, por que não? Já estavam anos e anos com aquela família, filhos. Mas não era do agrado de Deus. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Sim, mas agora pede que todos se arrependam. E se arrepender é largar o pecado. É largar o osso. E Esdras foi levantado com esse propósito, falar com aquele povo, agora vocês se divorciem dessas mulheres estrangeiras. Passem a cumprir o que Deus mandou, ordenou. É o que nós acabamos de ler aqui. E lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 15 e 16, é uma continuação, quer dizer, antes de Deuteronômio, mas olha o que diz, capítulo 15 ao 16, 34, 15 ao 16.
Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. Pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, e lhe oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Você se lembra o que houve com o rei Acabe, quando ele se casou com Jezabel? Ele foi desobediente aos mandamentos do Senhor. Ele se casou com uma mulher que não era do teu povo. E o que Acabe fez? Adorou outros deuses. Então, meus amados, a palavra do Senhor não deixa dúvida alguma. Nós não precisamos de entender grego, hebraico, mosaico, aramaico. Nós não precisamos entender isso para entender quando Deus fala com a gente diretamente. É óbvio que quando a gente estuda, é bom a gente estudar a Bíblia em várias versões. Eu, por exemplo, aqui, falei com vocês li um trecho da King James, tá? E li também uma versão NVI. Então a gente tem que estudar a palavra do Senhor. E não é difícil, meus amados. Hoje nós temos a internet, que nos ajuda muito. E o que Deus quer de vocês? Ele não falou que seria fácil. Não falou. Eu estou em visto, meus amados, no decorrer desses anos, alguns canais de restauração, eu compreendo, tá? Eu compreendo cada um deles. Alguns já desistiram, já estão no segundo aliança. Outros estão alegando que estão cansados, vão dar uma parada por um determinado tempo. Que são seres humanos. Eu, por exemplo, eu sou divorciado há mais ou menos uns 5 anos. E a gente vê que o tempo passa e isso nos aflige. Nós somos seres humanos, meus amados. Nós não somos... quando a gente prega a palavra, não pensem em vocês que a gente não tem altos e baixos. Claro que nós temos. E quando a gente prega para vocês, isso é uma forma também de fortalecer a nós mesmos. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E quanto mais a gente falar da palavra do Senhor, mais a gente fortalece a nossa fé também. A nossa fé é fortalecida. Por isso que há uma troca. Congregar não é somente congregar quando a gente está na igreja, que é bom. Mas também essa forma assim, se vocês aí desse lado, eu aqui do outro, é uma forma de congregar, tá? Então, eu quero que vocês entendam que fácil não é. Eu entendo cada um de vocês que vocês estão passando. Vocês podem estar em vários canais de restauração, estar escutando que Deus odeia o divórcio, que a gente vê diversas promessas de Deus, o livro de Oséias. A Bíblia está recheada de promessas de Deus. Que tudo que a gente pedir em nome de Jesus nos será dado, desde que a tua palavra estiver em nós e nós estivermos no Senhor, que é a comunhão, tá? Que tudo que a gente ligar aqui na terra será ligado nos céus. Então a gente lendo a palavra do Senhor, a gente orando, estamos ligando aqui na terra, assim como nos céus. Deus está nos ouvindo. E a gente sabe que Deus não ouve a pecadores. E assim aquele que obedece a tua palavra. E também quando a gente fala que Deus ouve aqueles que obedecem a sua palavra, eu não estou falando aqui para vocês que a salvação é através de obras. Não. Nós somos salvos para cumprir as obras do Senhor. Esse é o nosso propósito. Eu estou aqui, no casamento, ainda estou divorciado há 5 anos, tá? E eu sei que não é fácil. Conheço o que vocês passam por aí. Não pensam vocês que eu não sei disso, não. Mas vocês têm que ter bom ânimo. Não desistam, meus amados. Realmente tem casamentos que não serão restaurados porque as pessoas vão desistir. E se elas vão desistir é porque elas não creem nas promessas do Senhor. Tá bom? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.